Tem todos aí?
louvado nessa noite. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. O sol raiou, é um novo dia. Tua canção eu vou cantar. E seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Deus de amor e misericórdia, coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando. Por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Amém. Quero convidar o Igor de volta para a oração inicial. Boa noite a todos.
Convido você a nos prostrar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, temos muitas razões para agradecer ao nosso Deus. Uma delas é porque estamos aqui com vida para louvar e ouvir o Senhor falar conosco. Abençoe de uma forma muito especial o irmão que estará ministrando a palavra. É o instrumento do Senhor, mas as palavras não são dele. Que o nosso coração esteja aberto e nossos ouvidos atentos e que o Senhor quer falar a cada um de nós. Abençoe a pessoa que estará louvando. Aceita esse culto, Senhor, de gratidão pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Quase caí aqui, mas ninguém viu, né? Que bom. Gente, muito bom estar aqui nessa noite. É um prazer imenso, né? Na verdade, a gente vai se ver bastante nesses finais de semana por aí. E é muito bom começar a semana com esse culto. Já estivemos no Clube dos Bravadores aqui de manhã. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Você, irmão, que ainda não faz parte, não apoia a equipe dos Bravadores, apoie, venha, participe com seu filho, que é uma maravilha, viu? Quando eu tiver meu filho, com certeza eu vou querer estar acompanhando ele nas reuniões, porque realmente é uma bênção, esse clube aqui é uma bênção. E essa igreja também é um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem do Evangelho. Amém? Querido, abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Abacuque. Difícil de achar, né? Teve uma vez uma vigília que eu fui pedir para o pessoal abrir em Abacuque, e aí eu falei, nossa, é um livro difícil de achar, né? Aí eu olhei para o pessoal e falei assim, gente, é perto de Naum. Aí, porque eu estava começando, né, não entendia direito o negócio de pregação, e aí uma pessoa no meio da vigília falou, ajudou muito, né? Abacuque, ajudou muito, né? Mas é lá no finzinho, aí eu descobri uma tática que talvez você também saiba. Eu vou lá para o final, lá para Malaquias, lá para Mateus, aí eu vou voltando aos poucos, aí é facinho de achar esses livros, né? Abacuque é um livro muito curtinho, ele tem só 3 capítulos. 3 capítulos, e é uma história muito curta. Muito curta. É um episódio bíblico muito curto, mas muito significativo. E a lição que esse livro nos traz é de extrema importância para os tempos em que estamos vivendo. Então, já abriu aí? Abacuque? Abacuque, amém? Capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 4 primeiro, tá certo? Abacuque do 1 ao 4. O texto começa da seguinte forma. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. É assim que se inicia o livro deste profeta, Abacuque. É interessante, a primeira característica, que logo no início, nesses primeiros versículos é apresentada, e é essa característica que vai nos acompanhar durante toda a leitura, que é a seguinte: Abacuque, apesar de ser o livro de um profeta, não é um livro de um profeta que traz uma mensagem para o povo, porque é assim que os profetas faziam. Eles recebiam uma revelação, uma advertência divina, aí eles pegavam aquela advertência e agora tinham que transmitir ao povo. Não foi assim com Elias, com Isaías, Jeremias. Abacuque recebe uma revelação e ele não leva para o povo o que ele recebe. Ele agora discute com Deus aquilo que ele viu. E o texto começa de uma maneira forte. Esse é o segundo ponto característico do livro de Abacuque. O primeiro, é o que nós falamos aqui, é um livro onde o profeta dialoga com Deus. E o segundo ponto, é um livro de diálogos muito fortes. Ele começa falando com Deus de uma maneira muito, muito forte, assim. Ele questiona Deus de uma maneira visceral. Ele fala, Senhor, até quando? Estou falando aqui, estou clamando, o Senhor não vai me escutar. Eu estou pedindo aqui, estou implorando, e você não vai me ajudar. Ele começa dessa forma, de uma maneira de imposição. Ele começa se impondo para com Deus, conversando com Deus abertamente. Então essas são as duas fortes características do livro de Abacuque. Agora a gente precisa entender o que ele viu, né? O que ele viu que deixou ele doido da vida aqui.
O livro de Abacuque foi escrito, Abacuque ele era contemporâneo de um outro profeta muito conhecido chamado Jeremias. A mensagem de Jeremias era a seguinte: Judá, a tribo que permaneceu fiel a Deus, que agora era uma nação, cuja capital era Jerusalém, estava longe dos caminhos de Deus. Havia se afastado dos caminhos de Deus, haviam adorado outros deuses, estavam profanando o templo, e agora eles deveriam se arrepender. Mas independente deles se arrependerem, o juízo de Deus era vindouro. Porque eles não se arrependeram no passado. E agora eles precisavam se arrepender para ter a salvação garantida. Mas o juízo aconteceria de qualquer jeito. E qual que era o juízo que Jeremias pregava? Que Babilônia iria invadir Judá, iria destruir Judá e Jerusalém, saquear a cidade e levar muitas pessoas como escravos, como cativos. Que foi o que aconteceu no tempo de Daniel. No tempo de Daniel, a profecia de Jeremias se cumpre. E aí os jovens judeus são levados para a Babilônia. Não é isso? Então veja, Abacuque era contemporâneo de Jeremias. E a revelação que Abacuque recebeu foi a mesma de Jeremias. O que acontece é que esse profeta aqui agora, ele não consegue entender isso. Como que Deus, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que quer o melhor para os seus filhos, vai usar como instrumento de punição uma nação pagã? Os babilônios, e aqui no livro, o que pode confundir um pouco, é que eles não usam a palavra babilônio. Eles usam o desígnio de caldeus, porque os babilônios eles também eram chamados de caldeus, é a mesma coisa. Então como que Deus usaria os caldeus para aplicar juízo no povo? E aí Deus, ele vai responder o que Abacuque está dizendo aqui, no versículo 5 e 6, olha só o que Deus fala. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Que obra é essa? E aí ele apresenta. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de terras que não são suas. E aí lá ele começa a descrever como esses caldeus eram, e lá no versículo 11 ele termina dizendo: então eles, os caldeus, passam como passa o vento e seguem, e fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. O que Deus está dizendo para Abacuque? Abacuque, eu não só vou usar os caldeus, os babilônios, para aplicar juízo contra Judá, como eu bem sei como eles são. Eu sei que eles são pagãos, eu sei que eles não me amam, eu sei que eles nem me conhecem, eu sei que eles destroem tudo que eles veem, e eles passam como vento. O que o vento é? Implacável. E o próprio Deus, né, entre o versículo 6 e 11, ele vai dar várias características pavorosas dos caldeus. Coisas que realmente aterrorizariam qualquer um. E aí Abacuque fica mais doido da vida ainda. Como é que pode? Deus não só vai usar uma nação que nós sabemos que é pagã, que é terrível e destruidora, como nós vimos aqui, como o próprio Deus sabe que eles são assim. Então ele não conseguia entender. Tanto que ele vai responder para Deus de novo no versículo 12, né? Deus, tu não é desde a eternidade? O Senhor não é eterno? O Senhor não sabe todas as coisas? Tem um momento que ele fala: Senhor, acaso o Senhor é tão puro de olhos que não consegue ver o que o Senhor está fazendo? Você começa a perceber a loucura desse livro? É um profeta querendo mostrar para Deus o que Deus tem que fazer. E é claro, aqui, para extrair nossa primeira lição da noite, eu poderia muito bem dizer para você que nós temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida e não dar palpites para Deus. Mas essa não vai ser a primeira lição que eu vou tirar aqui hoje. A primeira lição é a seguinte, queridos. Ao olhar logo o início, tanto capítulo 1, capítulo 2 de Abacuque, eu percebo uma coisa. Para esse cara falar desse jeito com Deus, é porque só tinha uma resposta. Ele conhecia a Deus. Ele tinha intimidade. Ele não está falando com um estranho. Você vê que ele não fala nem com medo. Não que ele não tenha o temor de Deus, mas ele não fala com medo, como aquele pai tirano, que você comete uma falta e tem medo de falar para o pai, porque você sabe que você vai apanhar, seus irmãos vão apanhar, e vai ser uma coisa terrível em casa. Ele não tem medo. Ele fala com Deus abertamente, ele abre o peito e fala: Senhor, está errado, o Senhor não consegue ver? É claro que isso é ridículo, porque Deus é um Deus soberano e eterno, e Ele sabe o que é melhor para a gente. Mas Abacuque estava aflito naquele momento, e ele, como bom ser humano que é, com medo do futuro, questiona a Deus. E muitas vezes na minha vida eu percebo que falta isso, essa característica, intimidade.
Eu aceito as coisas que acontecem na minha vida, as coisas boas e as coisas ruins, e vou vivendo a vida, e tenho medo de falar para Deus aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E consequentemente também, tanto faz como tanto fez, porque eu não tenho intimidade com Deus. Agora, se você questiona Deus, e você briga com Deus, assim como Jacó fez naquela madrugada no Val do Jaboque, é um sinal de que você tem intimidade com Ele, de que você conhece esse Deus. Abacuque conhecia a Deus, e por mais que ele estivesse errado no seu ponto de vista, ele estava falando com o único que poderia corrigi-lo. Ele não estava guardando aquele erro para si. Ele não recebeu a revelação, falou, tá bom, eu vou falar para o povo aí o que Deus mandou, mas eu não acredito em nada que ele está falando, não, Deus está errado. Ele vai direto naquele que ele tinha um problema. Ele tinha um problema com Deus, ele vai com Deus. Ele faz aquilo que Isaías, que Deus nos aconselha lá em Isaías capítulo 2, né? Deus fala, vinde, arrazoemos, conversemos, vamos discutir o que está acontecendo na sua vida. Por mais que eu saiba o futuro, eu quero ouvir de você o que você pensa. Porque se você não me disser o que você pensa, se você não me dar permissão, abertura para atuar na sua vida, a sua vida vai continuar um lixo como está. Eu preciso mudar a sua vida. Então mostre para mim quem realmente você é. Se apresente para mim como o ser humano pecador que você é. Não se apresente para mim como o pastor da igreja, como o ancião da igreja, como o diretor jovem, diretor dos bravadores. Não se apresente para mim como esse projeto de cristão perfeito que você tenta ser. Se apresente para mim como você de fato é quando você olha no espelho. Um pecador que tem medo do futuro, que tem incertezas, que tem dores, que tem medo do fracasso. Se apresente para mim como você realmente é. E é isso que Abacuque faz. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair, intimidade. A segunda, rapidamente aqui, queridos, no capítulo 2. Capítulo 2, Deus então, no capítulo 1 ele prepara ali Abacuque e fala que vai dar uma resposta para ele. E o capítulo 2, ele é basicamente a resposta de Deus a Abacuque. Mas olha como começa o versículo. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Abacuque dizendo agora, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha aqui da hora aqui. Abacuque, depois de dizer para Deus o que ele pensa, o que ele acha, o que ele entende que é melhor, de não conseguir entender o plano de Deus, e agora Deus vai responder, ele diz, tá bom, Deus vai me responder, então agora eu vou colocar na minha torre de vigia e vou ver a resposta que Deus tem a me dizer. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu vou ficar atento, na minha torre de vigia, né, uma metáfora ele está usando, vou ficar atento, eu vou ligar minhas anteninhas aqui, para ver a resposta que Deus vai me dar. Ele não diz que resposta ele quer ouvir, ele não determina aquilo que ele quer que Deus fale, ele apenas se coloca aberto para ouvir a resposta de Deus. O que ele pensava ele já disse, agora a resposta de Deus é outros 500, e ele coloca o coração aberto. Aí você vê a diferença? Por mais que ele disse para Deus tudo o que ele pensava, ele estava com o coração aberto para ouvir a resposta de Deus, para receber uma verdadeira revelação de Deus. Quantas vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas não preparamos o nosso coração para receber as respostas? Nós pedimos sinais, né? A gente quer resposta rápida. Eu lembro quando era moleque, minha mãe, como minha mãe não está aqui, eu posso falar, né? E também estou casado, então não tem problema também. Mas minha mãe tinha uma mania de tudo pedir sinal para Deus, tudo era um sinal. Eu lembro que uma vez ela pediu um sinal, não lembro exatamente como era, mas era muito cômico, porque ela falou, tinha a ver com um trem, que se o trem viesse, o metrô viesse no horário que ela queria lá, e é a resposta de Deus. A gente sabe, metrô cada 5 segundos vem um metrô diferente. Então veja gente, a gente é assim. É igual a história daquele cara que estava doido querendo arranjar uma namorada, uma esposa, e fez um plano com Deus, porque o bicho era feio, não conseguia arranjar uma namorada, uma esposa, e falou, Senhor, a mulher que vier de saia roxa na igreja, é a mulher que você escolheu para a minha vida. Meu Deus do céu. Eu particularmente nem sei a diferença entre roxo, lilás, púrpura, não sei. Você consegue imaginar a confusão que estava na cabeça daquele homem? Nós queremos determinar as respostas de Deus na nossa vida. Nós não preparamos nosso coração porque não temos intimidade. E aí tudo vira resposta de Deus. Revelação, né? A gente vive na era da revelação. Certa vez, um pastor estava fazendo evangelismo e ele encontrou uma jovem muito triste porque ela recebeu alguém, o pastor, o líder religioso dela, chegou nela e falou que tinha recebido uma revelação, e essa revelação indicava que, ou melhor, um ancião da igreja dela ali, havia recebido uma revelação de que ele deveria se casar com aquela jovem. Só que a diferença de idade dos dois era absurda. Ele tinha na casa dos 50, ela na casa dos 20,
E ela ficou desesperada, chorando o sermão inteiro do pastor. Quando ela chegou no pastor, ela falou: recebi a revelação, o irmão recebeu a revelação, Deus mandou ele casar comigo. E a sábia resposta do pastor foi a seguinte: olha, tudo bem, Deus revelou para ele, mas o mesmo Deus que revelou isso para ele, tem que revelar para você também. Você vê, a gente tem que dar uma resposta lógica, porque a gente vive nessa era de respostas práticas. Você fala: Deus me falou, beleza, vamos seguir o cara porque Deus está falando para ele. Ou então, eu vou abrir aqui minha Bíblia, onde cair é Deus me revelando. Aí cai lá, quando diz que Judas se enforcou, foi lá, pegou a corda e se enforcou, e aí? Veja, gente, Deus não é o Deus das respostas rápidas e prontas. Deus é o Deus das respostas certas. E Abacuque sabia disso. E ele se coloca à disposição de Deus para ouvir a resposta que Deus tinha para ele. E eu digo uma coisa para vocês: Abacuque não sabia o futuro, né? Nós sabemos porque temos o livro aqui. Queridos, a resposta não foi a resposta que Abacuque queria ouvir. Deus vai dar uma resposta dura para ele. Deus vai dizer para ele e vai confirmar, na verdade, tudo aquilo que ele já havia mostrado. No decorrer do capítulo 2, ele vai descrever tudo que os caldeus irão fazer lá em Judá. E descreve mais, ele fala assim: não, eles estão errados, pode ficar tranquilo. Os babilônios estão errados, eles vão pagar, eles terão o juízo deles um dia. Mas até que esse dia chegue, eles serão usados como instrumento de juízo. Mas olha que bacana. Antes de Deus dizer isso para Abacuque, olha o que diz no versículo 4 do capítulo 2. Antes de Deus responder, dar essa resposta arrasadora para Abacuque, ele vai preparar o seu coração. E ele diz o seguinte para o profeta, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Um texto extremamente conhecido, né? Mas olha que interessante isso. Por que Deus estava dizendo isso para Abacuque? A palavra fé aqui na Bíblia, especialmente nesse texto de Abacuque, que foi escrito em hebraico, né? O Antigo Testamento da Bíblia foi escrito no idioma hebraico. Essa palavrinha fé, que foi traduzida por fé para nós, é a palavra hebraica chamada emuná. Emuná. Essa palavra emuná, tem um significado grande. Sabe o que ela significa? Ela significa assim: agarrar-se com tudo o que você tem. Agarrar-se com tudo o que você tem. Então, quando ele diz para Abacuque, antes de dar a resposta dele, terrível, que o justo viverá pela fé, ele está dizendo assim: Abacuque, você vai viver não só por acreditar num Deus soberano, mas por se agarrar a este Deus, mesmo que você não ouça aquilo que você espera ouvir. Porque fé, queridos, sem fidelidade não é fé. Fé é crer no invisível. Hebreus diz isso, não é? Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, você concorda comigo que um ateu tem fé, não é? Porque ele não viu como o mundo surgiu, mas ele crê naquilo, não é isso? Você pega o seu ônibus todos os dias e você tem fé que você vai chegar no seu destino. Você não conhece o motorista, não sabe da vida dele, mas você tem fé que ele se preparou para te levar para sua casa. Isso é fé. Mas a verdadeira fé é acompanhada de fidelidade. Fé não é só crer que Deus pode fazer os milagres na sua vida. Fé é manter-se agarrado a Deus, mesmo que aquilo que você espera não aconteça na sua vida. E é essa certeza que Deus queria dar para Abacuque naquele momento. Emuná, agarre-se a tudo que você tem. Você talvez não ouça o que você quer, mas agarre-se nas minhas promessas com tudo que você tem. Então, Deus dá a resposta para Abacuque. E como eu falei, ele descreve tudo aquilo que os babilônios vão fazer, descreve o castigo que os babilônios terão um dia, mas de imediato era aquilo mesmo. Não adiantou nada a reclamação de Abacuque, humanamente falando, né? Não adiantou nada a intimidade com Deus, a resposta era a mesma. Mas aí no final do capítulo, Deus encerra o seu discurso com um dos versos, para mim, mais lindos da Bíblia. Depois de dizer tudo aquilo para Abacuque, falar sobre a impiedade dos judeus que mereciam castigo, a impiedade dos babilônios que seriam usados por Deus, mas que também receberiam castigo. Depois de descrever esse terrível cenário que estava diante do povo de Deus, que o povo de Deus enfrentaria e enfrentou no tempo de Daniel, como falamos, Deus termina o seu discurso no versículo 20 com as seguintes palavras, um texto também super conhecido. O Senhor, porém, está no seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra. Tudo isso vai acontecer, e o destino talvez não seja o que você quer, Abacuque, mas apesar de ser um cenário triste e depressivo, apesar de não ser o que você espera ouvir,
Saiba de uma coisa, Abacuque. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse é um texto que geralmente a gente usa para falar sobre a ordem no culto, não é? E não tá errado não, a gente pode usar, com certeza. Mas o sentido, o contexto desse verso é justamente esse. Deus está dizendo o seguinte. Vou ficar aqui que é mais fácil. Deus está dizendo o seguinte, queridos. Deus está dizendo o seguinte, presta atenção aqui. Deus está dizendo o seguinte. Apesar de tudo isso acontecer, e apesar das respostas não serem as que você espera, eu estou no meu santo templo. Ou seja, eu estou assentado no meu trono. Eu estou no controle da situação. Eu ainda comando o universo. E por mais que as coisas pareçam terríveis, eu ainda estou no controle da situação. Eu não deixei o meu trono vazio. Quando você estiver sofrendo, quando você ver aqueles seus queridos sendo levados cativos, saiba de uma coisa. Eu ainda estou no controle da situação. Eu não deixo o meu trono vazio. Eu estou controlando e comandando o universo. Como nós sabemos, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. É isso que Deus está querendo dizer aqui para Abacuque. Eu ainda estou no controle da situação. Eu ainda estou no centro do universo, liderando tudo o que acontece aqui na terra. É essa a certeza que Deus dá para o profeta. Eu ainda estou no meu santo templo. Eu ainda estou no meu trono. Então, querido, quando você bater o carro, quando você receber aquele telefonema, quando tudo está bem e um telefonema te deixa mal, quando você receber aquela notícia que você orou a semana inteira para não receber, quando você se frustrar em frente aos fracassos da vida, às perdas da vida, e você se perguntar, onde Deus está? Lembre do seguinte, Deus está no mesmo lugar que Ele estava, quando Cristo Jesus estava sofrendo a maior dor da história da humanidade. A aparente derrota de Cristo ali na cruz do Calvário se converteu na maior vitória que o mundo e o universo inteiro já viu. E naquele momento, o Pai virou as costas, os anjos não ajudaram Jesus, e Ele morreu sozinho, para nos dar a maior vitória da nossa vida. Então, quando tudo estiver errado na sua vida, e você perguntar onde Deus está, lembre-se, Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando Cristo morreu. E a grande verdade é que por alguns momentos, a cruz se transformou no trono de Deus. E daquele trono, Ele nos redimiu e nos salvou. E colocou a nossa vida nos trilhos certos, para que nós tivéssemos a oportunidade hoje de sermos salvos. Se tudo vai mal, o Senhor ainda está no seu santo templo. Certa vez, um médico estava trabalhando no hospital do câncer ali, logo no início do seu trabalho como médico, como doutor. E ele ali, trabalhando no hospital, se deparou com várias situações, com várias experiências, várias histórias, inclusive de crianças que estavam vivendo câncer. E ele fez amizade especial com uma garotinha, uma garotinha cerca de 12 anos, e num determinado momento, passando pelos corredores das salas daquele hospital, ele percebe que no horário de visita, a mãe daquela garotinha não estava com ela. Então ele acha estranho aquilo, e entra no quarto onde a menina estava, e pergunta, onde está sua mãe? E ela responde assim, olha tio, a minha mãe, ela veio me visitar, mas ela saiu, provavelmente para chorar. Sabe, às vezes a gente está aqui conversando, tio, e minha mãe fica muito triste, e ela sai assim, disfarçado para chorar. Mas eu sei que ela sai para chorar, e sai porque ela está triste, tio, porque ela sabe que eu vou morrer. Aquele médico fica espantado com a frieza e a segurança daquela menina ao falar sobre a morte. E ele pergunta para ela, filha, o que é a morte para você? E aquela garota de 10 anos olha para ele e fala, tio, sabe quando a gente é bem pequenininho, tem medo de dormir sozinho e vai dormir na cama dos nossos pais? E a gente dorme na cama dos pais, mas de repente quando a gente acorda no dia seguinte, a gente está na nossa própria cama. Ele falou, sei como é isso, isso aconteceu comigo quando eu era criança. E ela diz, então tio, é mais ou menos assim, um dia eu vou morrer aqui, mas de repente eu vou acordar, e eu vou acordar na casa do meu pai, na minha vida verdadeira, a vida a qual eu pertenço. Eu pergunto para você, quem era o centro da vida daquela criança? O próprio Jesus. Apesar dela estar enfrentando a morte, mesmo sem ter estudado anos de teologia, coisas do tipo, ela aprendeu a lição que o profeta aprendeu aqui. O Senhor
está no seu santo templo. Queridos, intimidade, coração aberto para as respostas de Deus e a certeza de que Deus está no comando são os segredos para a vitória na vida do cristão. Nesse momento, Micael irá cantar. Enquanto ele canta, que você reflita nessa lição do profeta. Se talvez a sua vida esteja parecida com a do profeta, se você olhe para o seu futuro e só veja incertezas, decepções, frustrações, amarguras, se o seu passado, e você fizer um balanço do seu passado e ver só incertezas, frustrações e amarguras, lembre-se que Deus ainda está no comando. E um dia, por mais que você tenha sofrido aquilo que você imaginou que você não merecia, um dia, lá no céu, Deus vai colocar você no colo dele e vai te explicar o inexplicável. Você apenas precisa crer que ele ainda está no controle da sua vida. Ouça a canção. Amém. Deus seja louvado. Coloque-se de pé. Que você encare essa semana com essa certeza. Deus é o centro da sua vida, não importa as lutas e as dificuldades, Ele está do seu lado, Ele está comandando a sua existência. Tá certo? Só lembrando que os membros batizados permanecem aqui no final, tá certo? Para a leitura da ata. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós chegamos aqui hoje à noite, dispostos a ouvir Tua palavra, e nós carregamos, Senhor, muitas histórias, muitos medos, temos, Senhor, perspectivas, expectativas, e nós temos medo de algumas coisas darem errado, talvez algumas coisas já estão dando errado, e hoje tudo o que nós precisávamos ouvir é isso, Pai, o Senhor ainda está no controle da nossa vida, assim como o Senhor esteve lá com Abacuque, dizendo para ele aquilo que ia acontecer, para que ele encarasse a realidade por mais dura que parecesse, mas que no final do túnel havia uma luz, e essa luz iluminaria toda a vida do profeta. Que assim nós possamos crer que essa mesma luz está iluminando a nossa vida hoje. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu poder. Nos dê uma semana, Senhor, na certeza de que o Senhor estará do nosso lado, nas lutas, nas vitórias e nos momentos mais difíceis. E é por essa certeza e por essas bênçãos que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus. Amém.